irmãs que nos acompanham aqui nesse canal, este é o quarto vídeo desta série de estudo bíblico sobre o Evangelho segundo São Mateus. Se você não viu ainda o vídeo anterior, clique nesse card aqui em cima e você será direcionado para lá. Neste vídeo vamos refletir sobre a terceira parte do Evangelho segundo São Mateus, que compreendem os capítulos 8, 9 e 10. São apenas 3 capítulos, eles não são muito longos, são curtos, mas conforme eu pedi no vídeo anterior, você preferencialmente deveria ler antes de ver esse vídeo, para facilitar também a compreensão e para não perdermos tanto tempo lendo todo o texto. Então vamos lá, vamos usar então a nossa Bíblia. Estou aqui com a tradução da CNBB, você pode usar a tradução que você tem na sua casa, uma tradução católica. E essa parte que nós vamos ver nesse vídeo vai narrar sobre o chamado que Jesus faz aos primeiros vocacionados do reino e também o discurso chamado discurso do sermão missionário, em que Jesus dá algumas indicações aos seus discípulos de como proceder. No capítulo 8 de São Mateus, após o fim do Sermão da Montanha, Jesus desce do monte com seus discípulos e com a multidão. E nesse momento, vem ao seu encontro um leproso que se coloca diante de Jesus, se prostra e pergunta: "Sei que se queres, podes curar-me." E a resposta de Jesus é clara: "Eu quero, fica curado." E aí Jesus, nesse momento que purifica esse leproso, e toca nele e olha para ele e diz: "Não fale para ninguém, mas vá cumprir aquilo que está na lei." E a lei dizia: se alguém ficasse curado de uma lepra, deveria se apresentar aos sacerdotes, para que os sacerdotes fizessem aí a vistoria na pessoa, vamos dizer assim, para comprovar que realmente estava curado e pudesse voltar ao convívio dos familiares e da sociedade, porque nesse período uma pessoa com lepra ela era isolada totalmente da comunidade, ela tinha que ficar fora da cidade, dos muros da cidade. Ela deveria avisar as pessoas que estavam passando que ela era leprosa, ela deveria gritar para as pessoas que ela era leprosa, para que as pessoas não se aproximassem. Então era uma situação muito humilhante, muito degradante na vida da pessoa que tinha essa doença. E vamos entender lepra como qualquer doença aí de pele, qualquer ferida que aparecesse na pessoa, não necessariamente lepra. Aqui é a hanseníase, como nós entendemos essa doença hoje, que ainda tem no Brasil, que ainda existe essa doença no mundo, mas lepra é toda e qualquer doença que tem na pele. Então esse é o primeiro sinal que Jesus, o primeiro milagre que Jesus realiza quando ele desce da montanha. Logo após a cura então do leproso, Jesus vai conversar com o centurião romano, um homem que não faz parte do povo judeu, que não tem a mesma fé que Jesus, nem a mesma fé que o povo judaico, um homem que não acreditava no Deus de Israel, porém ouviu dizer que Jesus era capaz de curar o seu criado. Ele procura Jesus e diz: "Olha, o meu criado está lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma doença, com uma paralisia, e ele pede a Jesus para que ajude." E aí Jesus diz: "Eu vou curá-lo." E depois que Jesus diz que vai curá-lo, ele diz para Jesus: "Olha, eu sei," e aí nós olhamos aqui no texto, lá no versículo 8, do capítulo 8, "Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e se digo ao meu servo, faz isto, ele o faz." Quando Jesus escuta isso de um centurião romano, portanto de alguém que não é do povo, de alguém que não tem a mesma fé que ele fica admirado com isso e diz: "Olha, eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé." O que esse centurião romano ensina para mim, para você e para aqueles que estavam ali? Que muitas vezes nós podemos ouvir dizer que ele pode, mas se nós não cremos que ele pode, de fato ele não vai poder fazer nada. Então é preciso crer.
E esse centurião romano é um modelo de fé aqui apresentado por São Mateus para aqueles que escutam esse evangelho, para aqueles que leem esse evangelho e para todos nós. Um homem que não conhecia a história do povo hebreu, mas ouviu dizer que Jesus, sim, era o único capaz de curar o seu criado. E ele vai até Jesus. Que esse modelo de fé também possa acompanhar-nos nessa caminhada, nesse estudo bíblico. Nós que muitas vezes dizemos que acreditamos em Jesus, que Jesus é tudo na nossa vida, que Jesus pode, que Jesus faz, que Jesus quer, mas muitas vezes nos falta esta fé, esta confiança total na pessoa de Jesus Cristo. É isso que esse centurião romano nos deixa. E se tratando aí de alguém que é de fora, de alguém que não tem as mesmas perspectivas que o povo de Israel. Logo após a cura do criado de centurião, Jesus vai para a casa de Pedro e aí ele encontra a sogra de Pedro que está com febre, prostrada na cama. E aí Jesus, ele cura a sogra de Pedro, ele toca nela e ela levanta e ela começa a servi-los. Logo após a cura de um criado de um soldado romano, de um centurião romano. Por que Jesus faz essa cura logo em seguida? Para mostrar que ele não faz diferença entre as pessoas. Não existem pessoas mais importantes, pessoas menos importantes. Pode ser uma pessoa da alta sociedade, mas pode ser essa pessoa anônima. A sogra de Pedro é uma pessoa anônima. Nós não sabemos o nome, não sabemos a idade. Em momento nenhum, durante o Evangelho, em outras passagens do Evangelho, vamos ouvir falar sobre ela. Ela simplesmente aparece nesse momento para dizer, Mateus está dizendo para nós, Jesus cura, Jesus não faz diferença, não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas. Tanto é que ele acabou de curar o criado de um centurião romano, um homem importante na sociedade, e cura também a sogra de Pedro que está aqui. Então essas duas curas aí, elas estão em paralelos, E depois dessas duas curas, dessas três curas, na verdade, o leproso, o criado do centurião e também a sogra de Pedro, Jesus realiza outras curas, diversas curas no final daquele dia. Então Jesus vai curando outras pessoas e fazendo outros milagres e outros sinais. Ainda no capítulo 8, lá no versículo 23, vai ser narrado o momento em que Jesus entra no barco com seus discípulos e veio uma grande tempestade, E Jesus repreende essa tempestade, e que os discípulos começam a ficar com muito medo. E aí Jesus repreende a tempestade, mas também repreende os discípulos, Dizendo, por que vocês estão com medo? Vocês são fracos na fé. Bom, nós sabemos aqui que a barca tem toda uma simbologia, nos evangelhos. A barca é o símbolo da igreja. Jesus está na barca, Jesus não está fora. E os discípulos ficam apavorados com a tempestade. E aí eles vão chamar Jesus justamente porque eles confiam em Jesus, mas confiam desconfiando, Ou seja, temos que sair daqui, algo terrível pode acontecer. Então nós, ao olharmos para essa passagem, devemos aprender que nós, enquanto igreja, estamos na barca do Cristo e Ele está na barca conosco. Então tempestade nenhuma vai nos atingir, vai nos derrubar. Obviamente, vamos enfrentar, com certeza, ao longo da vida, muitas tempestades, muitas coisas estranhas, muitas dificuldades, mas aquele que dá ordem aos ventos, às tempestades, e dá ordem ao mar, é Jesus. Ele tem esse poder. Então, a atitude dos discípulos é muito compreensível que tenham essa atitude, de ir até Jesus e depois ficarem apavorados, vai dizer, no final eles se perguntam quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem. Ou seja, eles estão assim admirados com as coisas que Jesus vem fazendo. Ou seja, primeiro o grande sermão que ele faz na montanha, depois os milagres que ele vai operando ali quando desce da montanha, e agora isso, até o mar obedece ele. Então eles começam a ficar assim intrigados
né, com a postura de Jesus, com aquilo que ele diz e com aquilo que ele faz. E após acalmar a tempestade, Jesus vai com seus discípulos para outra margem do lago, né, do mar, na região de Gadara, e aí ele encontra dois possessos que viviam aí entre os túmulos e eram muito violentos. Eles eram possuídos por demônios. E eles gritam quando vem Jesus, né? O que queres de nós, Filho de Deus? Está lá no versículo 29. Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? E aí eles pedem a Jesus, né, que já que vai nos tirar daqui, então que mande, tinha uma manada de porcos, e eles pedem para ir para as manadas de porcos, e aí Jesus os expulsa, eles vão para a manada de porcos, e os porcos se precipitam num precipício aqui, né, e um despenhadeiro no mar, e eles morrem afogados, os porcos. Aqueles que cuidavam dos porcos saem correndo e vão para a cidade contar o que viram. E a cidade volta e pede para que Jesus se retire. Ou seja, aqui tem algumas coisas interessantes nós percebemos. Muitas pessoas se acostumam a conviver ou a sobreviver com o diabo e expulsam Deus. É o que acontece aqui. Essas pessoas, elas estão acostumadas com esses dois possessos aí que são violentos, então provavelmente não chegavam perto deles, mas quando veem que Jesus expulsa o demônio deles e eles podem voltar ao convívio da sociedade, podem voltar a ter uma vida normal, eles não querem. Por quê? Jesus prejudicou o negócio, né? Criação de porcos. E aqui eu faço uma reflexão também no sentido de que o judeu não come carne de porco, né? Porque está na lei que não pode comer carne de porco, mas criam porcos, então tem algo errado aqui. Ou seja, não comemos, mas nós criamos e vendemos e lucramos em cima disso. Então, se aqui também aparece, a gente pode fazer uma análise nesse sentido. Por que se não podem comer, por que estão criando? Né? Mas aqui o foco mesmo é nós percebermos isso. Esta comunidade, ela foi beneficiada pela passagem de Jesus aí, né, tendo a cura desses dois endemoniados, mas ao mesmo tempo não quis acolher Jesus e a mensagem de Jesus. Pediram que Jesus, né, fosse embora do território deles, que saísse daqui porque nós não queremos ter essa situação de perda, né, dos nossos bens, dos porcos e daquilo que nós cuidamos. Interessante nós refletirmos sobre isso, porque o Evangelho segundo São Mateus está marcado, né, pela acolhida e rejeição, como já falei nos vídeos anteriores. Aqui é um caso clássico, né? Há aqueles que são beneficiados por Jesus, né, com os milagres e com os sinais que ele realiza, mas não aceitam, não querem. Esse é um caso bem específico. No capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, nós vamos passar por episódio de uns homens que trazem um paralítico até Jesus para que ele o curasse. Mas antes de declarar a cura, o Senhor declarou os pecados dele, né? É interessante, está lá, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Né? Jesus vai novamente para o barco, atravessa para o outro lado, né? Foi para a sociedade, então trazem a ele um paralítico deitado numa maca. Vendo que ele tinha a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, teus pecados estão perdoados. Porque Jesus percebe nesse paralítico e nas pessoas que o trazem que ele tem fé, ele acredita realmente que Jesus vai curá-lo. Então Jesus diz: bom, a primeira parte está pronta, né? Já tem fé, acreditam. Só que agora, não só a cura eu vou te dar, mas eu te dou também aquilo que posso te dar, que é o perdão dos pecados. E aí, alguns escribas que estavam por aí, que ouviram isso, disseram: está blasfemando, que quem é que deu autoridade, né, para que ele perdoe pecados? Então Jesus cura
né, faz uma cura física, que é uma grande bênção, mas ela não é suficiente para esse homem, porque também no tempo de Jesus, todas as pessoas que tinham alguma enfermidade, todas as pessoas que tinham alguma deficiência ou que tinham alguma necessidade especial, né, que hoje nós chamamos de necessidades especiais, eram consideradas pecadoras. Tanto é que em outros episódios os discípulos vão perguntar: quem pecou? Foi ele ou foram os pais para que ele viva assim? Então Jesus vai dizer: nem ele nem os pais. E aqui é a mesma coisa. Jesus vai dar a cura física e vai dizer: teus pecados estão perdoados, para mostrar para ele, também para as pessoas da época e para todos nós, que muitas vezes nós não precisamos apenas de cura física, mas precisamos de cura interior, né? Muitas vezes temos uma dificuldade muito, muito grande de nos curar interiormente. Eu, como padre, atendo muitas confissões e muitas vezes vem pessoas que, né, confessar o pecado: ai, padre, eu cometi esse pecado lá 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu pergunto: mas você já não confessou isso antes? É a primeira vez que você está perguntando. Ai, padre, toda vez eu confesso isso. Eu sei que Deus me perdoou, mas assim, ficou aquele peso, então estou contando de novo. Aí eu, né, sempre digo: olha, a primeira coisa, se Deus te perdoou, agora é hora de você se auto-perdoar, né? Mas aqui tem esse caráter também, né, de nós sabemos que vem uma cura física, mas também precisam ser feitas curas espirituais. E muitos de nós precisamos dessas curas espirituais, dessas curas da alma, né? E Jesus, ao curar esse paralítico, ele está dizendo: olha, é preciso também que vocês entendam que os pecados deles estão perdoados, né? Que ele precisa recomeçar a sua vida, né? Ele precisa refazer a sua vida. E aí, logo após essa cura do paralítico, lá no versículo 9 do capítulo 9, Jesus chama Mateus, tem a vocação de Mateus. E essa parte eu gostaria de ler, porque trata aqui de Mateus, do evangelista. E aí é o chamado de Mateus, e diz o seguinte: ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprenderam o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui nós estamos diante do chamado, da vocação de Mateus, né? Mateus é um dos discípulos que acompanha Jesus, que é uma pessoa extremamente prática, né? Jesus o chama e ele vai rapidamente. É o que nós ouvimos nesse texto, né? Ele não questiona, ele está lá na coletoria de impostos. E ele era um coletor de impostos, possivelmente muito rico, porque os coletores de impostos trabalhavam para o Império Romano, faziam a arrecadação, tinha uma taxa que deveria ser entregue ao Império, porém eles sempre cobravam a mais para tirar o seu salário. E é por isso que eles eram tão odiados, porque eles cobravam às vezes muito acima do que era pedido pelo Império Romano. Por isso que eles eram considerados pecadores. E os publicanos, os cobradores de impostos, eram judeus, eram homens, né, que era do povo de Israel. E a partir do momento que Jesus chama Mateus, que ele larga a coleteria, que ele acolhe Jesus na sua casa, e aí a chegada desses amigos mostram que Jesus é um homem que inclui, né? Ele não está preocupado com o que fizeram de errado, se esse amigo do Mateus ele é um pecador ou não é, se ele é um cobrador de impostos ou ele não é. Jesus ele faz o quê? Ele senta à mesa com todo mundo, sim, porque a preocupação de Jesus é em resgatar todos esses. Então, Jesus não fica fazendo acepção de pessoas, fazendo distinção entre as pessoas,
Por quê? Porque Jesus ele quer algo muito maior. Ele quer que todos conheçam sua mensagem, ele quer que todos conheçam o reino, façam parte do reino, ele quer que todos mudem de vida, assim como Mateus vai mudar também, né? Porque Mateus vai deixar de ser cobrador de impostos para seguir Jesus. Então, nesse momento nós percebemos aí a mudança na vida deste homem chamado Mateus, né? E tinha muitos amigos, pelo que nós percebemos, mas que vem fazer novos amigos, né? E agora os amigos daqueles que andam com Jesus. E interessante, né? Os fariseus que passam por aí veem a casa de Mateus cheia, né? Do entorno de Jesus e criticam, né? Chamam os discípulos, por que o mestre de vocês, né? Se ele é um mestre, se ele é um rabi, se ele é um homem santo, se ele é um homem vindo de Deus, por que ele está comendo com os pecadores? Ele não sabe que ele pode se contaminar? Né? E aqui a resposta de Jesus, porque Jesus escuta, né? A resposta de Jesus aqui é muito clara. Quem não está doente não precisa de médico. A gente só vai para o médico se a gente está doente. Né? E aí ele faz até uma citação no Antigo Testamento, né? Misericórdia eu quero, não sacrifícios. Ou seja, Deus está, por meio de Jesus, está dizendo para nós, Deus não está preocupado com o nosso passado, Deus está preocupado com o nosso presente e com o nosso futuro. Então ele acolhe, né? Ele reúne em torno de si, ele quer verdadeiramente transformar a vida dessas pessoas, de todos aqueles que estão dispostos. E aí os fariseus aqui aparecem também mais um grupo, né, que vai rejeitar, que vai dizer que não, porque é um absurdo que uma pessoa dita santa, vinda de Deus, esteja no meio de quem é pecador, quem é fraco, quem já fez coisa errada, quem é ladrão, né? Os publicanos eram considerados ladrões. É importante a gente salientar isso nesse nosso estudo, porque às vezes acontece na nossa vida também, né? Quantas e quantas vezes nós julgamos os nossos irmãos e irmãs porque não são santos, né? Porque não tem uma vida adequada àquilo que nós acreditamos que deveria ser. Porque se o padre soubesse quem é aquela senhora que está falando com ele, se o padre soubesse o que aquele senhor já fez, se o padre soubesse, né? Eu escuto muito isso, né? E aí eu fico, não entenderam nada do que Jesus nos ensinou, né? De incluir. Perdemos a oportunidade de ganhar mais gente para Jesus, porque ficamos julgando, medindo, dizendo aqui não pode entrar, ali não pode ir, aqui não pode rezar, nesse grupo não pode entrar. Então, aqui Jesus nos dá uma indicação preciosa, meus irmãos, de como acolhermos as pessoas. Logo após esse chamado, então Jesus vai falar sobre o vinho novo, né? O remendo em pano velho também. Né? Jesus vai dizer, olha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo ele é mais potente, ele vai arrebentar com o odre velho. E também ninguém vai comprar remendo novo para botar em roupa velha, porque vai repuxar, né? E aqui, meus irmãos, é interessante nós percebermos isso, né? Às vezes nós queremos esse vinho, esse odre, esse remendo, essa roupa, somos nós, né? Às vezes nós somos roupa velha, queremos botar remendo novo, né? Não vai dar. Às vezes nós somos vinho novo, mas queremos entrar em odres velhos, vai arrebentar. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, né, usando uma linguagem bem popular do seu tempo, para nos ensinar que é impossível, né, a gente contemplar aquilo que Deus tem para nos oferecer, a graça de Deus, experimentar aquilo que Ele tem para nos dizer e continuar vivendo do jeito que a gente sempre viveu. Continuar no pecado, continuar no erro, continuar no egoísmo, continuar fazendo a coisa errada. Ou seja, se vamos mudar, meus irmãos, mudemos totalmente. Não dá para ficar fazendo remendo. E isso é interessante, porque às vezes na nossa vida espiritual acontece bastante isso.
a gente ouve uma pregação, a gente vai na missa, escuta o padre fazer uma homilia e sai de lá encantado. Nossa, realmente essa homilia mudou minha vida. Ou às vezes a gente escuta uma música, né, um canto na igreja, ou às vezes a gente escuta uma oração, a gente ouve uma oração e a gente fica tocado e diz, agora é isso, eu vou fazer isso diferente. Só que daí chega em casa, quer fazer um remendo lá. Não dá para fazer remendo. Ou você muda totalmente, ou você troca totalmente, ou então vai acontecer que vai se romper, né? Enquanto Jesus está dando essas indicações sobre o vinho, sobre o remendo, aparece aqui um chefe, né, que vem falar com Jesus, ali no capítulo 18, no versículo 18, aliás, no capítulo 9, dizendo, olha, minha filha acaba de morrer, eu peço que você venha até a minha casa para impor as mãos sobre ela e ela viverá. Ou seja, ele acreditava que Jesus podia ressuscitar a sua filha. E aí Jesus se levanta, ele está conversando com os seus discípulos aí, ele se levanta e vai em direção à casa desse homem. E no caminho vem essa mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Bom, nós sabemos que há uma diferença entre os outros evangelhos que narram essa mesma cura dessa mulher. Uns falam de 18 anos, Mateus fala de 12 anos, né? que é um número pleno também. Na verdade, 12 significa uma vida, né? Toda uma vida, 12 é um número cheio, completo, assim como o 7 também. Então ela sofria durante toda a vida com esta hemorragia. E aí ela vem por detrás de Jesus e ela toca na orla do manto de Jesus. Pois ela pensava, se eu conseguir ao menos tocar o manto, eu vou ficar curada. Porque ela ouviu falar de Jesus o suficiente para crer que se ela tocasse nele, ao menos tocasse, ela seria curada. E aí Jesus, né, volta, ele para, ele volta para ela vira para ela, e aí ele fala para ela, coragem filha, a tua fé te salvou. Então é a fé que salva, é a fé que cura, né? Interessante, porque muitas vezes nós podemos ser essa mulher que quer tocar em Jesus, mas não quer compromisso com Jesus, né? E quando Jesus chega na casa desse chefe, né, ele viu as pessoas já se preparando ali para o funeral, muita gente agitada, muita gente, né? E aí ele manda todo mundo se retirar, né? Dizendo a menina não morreu, ela só dorme. E eles começaram a rir de Jesus, né? Porque eles já tinham visto, né? Não está morta. E então ele mandou tirar aquela multidão de gente dali. Entrou, segurou na mão da menina, né? Ela se levantou e depois disso a notícia se espalha. Então nesse pequeno texto nós vemos duas mulheres, né? Uma mulher que tinha hemorragia e essa filha do chefe que são curadas. Essas duas mulheres elas são reintegradas à vida, elas recebem de novo a vida. Uma estava morta, a outra sofria com essa hemorragia durante toda uma vida. Então mais dois sinais de Jesus que são realizados aqui nesse capítulo. E depois, logo após, vem então a cura também dos dois cegos, né? Todo o capítulo 9 de São Mateus, ele está repleto de questões de fé. Ele aborda questões de fé, porque são sinais que Jesus realiza no meio do povo e estão marcados por pessoas que creem, pessoas que acreditam. É o caso, por exemplo, dos dois cegos que Jesus vai encontrar depois, né? Eles veem Jesus passando e eles começam a gritar, né? Alguém fala provavelmente a eles, Jesus está passando por aí. E eles começam a gritar, Jesus, tem piedade de nós, filho de Davi. E aí Jesus se aproxima e pergunta, vocês acreditam que eu posso realizar isso, né? Que eu posso fazer esse sinal em vocês? E eles dizem, sim, nós acreditamos. Sim, Senhor, nós acreditamos. E aí Jesus diz, né? Então, seja feita conforme a fé de vocês. E aí os dois são curados. E logo em seguida, aí vem, enquanto os cegos estão saindo, aí trazem Jesus um processo mudo, né? E Jesus expulsa o demônio, ele começa a falar, então, e aí os fariseus
estão aí, eles diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ou seja, os fariseus entendem tudo errado. Eles não conseguem entender que Jesus está realizando tudo isso por obra divina, não porque é o demônio que está com ele. É o contrário, né? Enquanto Jesus fazia todos esses milagres, né, em nome de Deus, os fariseus diziam que era em nome do diabo. E quantas vezes acontece isso também na nossa vida? Deus tocar na nossa vida, realizar muitos milagres na nossa vida e nós não atribuímos a Ele, nós atribuímos ao outro, e muitas vezes até ao diabo, né? Quantas e quantas vezes nós percebemos que não reconhecemos, na verdade, o amor de Deus no meio de nós. No finalzinho do capítulo 9, lá no versículo 35, nós começamos o que nós chamamos do sermão da missão. Jesus começa a falar aos discípulos, né? Ele vai por todas as cidades, de todos os povoados, vai ensinar nas sinagogas, né? Proclamando o evangelho do reino. Jesus vai curando todo e qualquer tipo de enfermidade, né? E ao ver as multidões, Jesus tem compaixão, diz o Evangelho segundo São Mateus, lá no versículo 36. E porque estavam cansadas, abatidas, né, como que ovelhas sem pastor. Então Jesus diz para os discípulos, e aí ele começa o seu chamado o sermão da missão, né, o discurso da missão. Olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Aqui, mais uma vez, Jesus está ensinando aos discípulos: rezem, vamos rezar, vamos pedir ao Pai que nos ajude, que nos oriente, nos conduza nessa difícil tarefa que é ter essa colheita para fazer, esse trabalho que deve ser feito, né? Todos aqueles que são chamados por Jesus são chamados trabalhadores do reino, né? E aí, para trabalhar, somos poucos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas são poucos e precisam ser perseverantes. Então, e precisam de ajuda. Por isso que Jesus disse: peçamos ao dono da colheita que mande mais trabalhadores para nos ajudar, né? E aí nós entramos propriamente no capítulo 10, de São Mateus. E a primeira coisa que ele faz, né, o início do capítulo 10, é chamar os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos. Jesus tinha uma grande multidão que o acompanhava. Homens, mulheres, gente vinda de toda parte, muitos daqueles que eram curados por Jesus, né, continuavam seguindo Jesus, iam atrás de Jesus onde quer que ele fosse. Só que Jesus resolve selecionar 12 dentre esses todos que seguem ele para ficarem mais próximos, né? E aí ele vai passar algumas instruções, e todo o capítulo 10 é baseado nessas instruções e naquilo que é necessário para realizar o trabalho que Jesus está confiando a esses 12. 12 também é um número simbólico aqui, né, nesse texto, mas também para Jesus é importante a igreja ter esses 12 alicerces, esses 12 pilares, baseado também nos 12 pilares do Antigo Testamento, né, as 12 tribos de Israel, lembra? Lá no Antigo Testamento, né? Abraão é chamado, Abraão tem Isaac, o filho da promessa. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó compra o direito de primogenitura do irmão. Jacó tem 12 filhos. E as 12 tribos de Israel, que compõem o povo de Israel, se estabelecem a partir desses filhos, né? Então, essas 12 colunas. Aqui Jesus também. E aí nós, no início do capítulo 10, vemos lá, Jesus chamou os 12 discípulos, ele deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. E aí
Mateus faz a lista desses 12, né? Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, aquele que nós acabamos de ver, que foi chamado por Jesus da coletoria de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E aí Jesus começa a dar instruções missionárias para esses 12, esses 12 que ele chama. E dentre essas instruções primeiro, devem pregar primeiro aos judeus, devem ir primeiro para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não ir para fora do território, fiquem no território de Israel e anunciem primeiro o reino de Deus aos judeus. O tema que eles deveriam anunciar deveria ser a proximidade, a chegada do reino. O reino está próximo e é isso que os discípulos, esses 12, vão anunciar. Anuncie onde quer que vocês cheguem aos judeus, em primeiro lugar, que o reino está próximo. E se o reino está próximo, nós precisamos fazer algumas coisas. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Jesus indica, não cobrem nada por aquilo que vocês estão ensinando. Não se preocupem com provisão, com hospedagem. Jesus está dizendo, não se preocupem em levar nada, não se preocupem em acumular coisas. Tudo será providenciado a seu tempo. E uma coisa importante não insistam com aqueles que rejeitarem vocês. Essas indicações que Jesus dá para os 12 servem para nós hoje também. Muitas vezes nós queremos ser missionários, nós queremos anunciar a palavra, mas a gente não faz aquilo que Jesus nos indica nessa passagem. Às vezes nós queremos ser missionários, mas vamos a qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma, falando qualquer bobagem, e aí ainda saímos reclamando porque ninguém quis nos ouvir. Então é preciso estar preparado, é preciso ter uma boa base, e esses apóstolos vão ter uma boa base porque vão caminhar com Jesus, vão aprender com o Mestre, e aí nós precisamos anunciar o reino. Porque se a gente quer ser missionário para anunciar qualquer outra coisa que não seja o reino, também não vai ter serventia nenhuma. Depois, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, são coisas que a gente pode olhar, mas isso a gente não pode fazer, podemos fazer. Quantas vezes nós podemos curar enfermos? O Padre está falando o que aqui, minha gente? O Padre está falando que às vezes tem muita gente que está enferma assim, está enferma espiritualmente, está muito machucado pela vida, e nós podemos ajudar a curar com a nossa palavra, com o nosso auxílio. Quantas e quantas vezes pessoas dentro da nossa casa estão doentes e nós não percebemos? Quantas vezes dentro da nossa casa pessoas estão mortas, estão andando, levantam para comer, faz alguma coisa dentro de casa, mas estão mortas espiritualmente, não tem mais alegria de viver. Hoje em dia, um dos grandes males que nós temos, pessoas com depressão, que não vê mais sentido na vida, que não conseguem perceber a beleza que é estar vivo, que a beleza que é ter uma família, ter um trabalho. Então, nós, de acordo com essas indicações de Jesus, nós também podemos ser missionários e ajudar as pessoas a compreender tudo isso. Além disso, depois das instruções que Jesus dá aqui no texto, ele mostra aos discípulos, diz para os discípulos, e olha, não será fácil, vocês vão enfrentar algumas dificuldades. E quais são essas dificuldades? Vocês serão perseguidos, vocês serão rejeitados, vocês serão traídos, vocês serão desprezados. Isso tudo Jesus avisa aos discípulos para que eles estejam preparados. E nós também deveríamos estar preparados para tudo isso. Já falei muitas vezes em homilia, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus disse, quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e venha atrás de mim. Jesus não diz, venha atrás de mim, me siga que vai ser ótimo,
vai dar tudo certo, ninguém vai falar mal, ninguém vai achar ruim. Pelo contrário, vai ter perseguição, vai ter gente que vai rejeitar aquilo que nós estamos tentando anunciar, que é o próprio Jesus. Vai ter gente que vai, na frente, vai dizer que está tudo ótimo, quando virar as costas vai reclamar. Normal. Jesus já previa tudo isso, e ele alertou os discípulos, né, dizendo não desanimem, né, não tenham medo de darem testemunho, não tenham medo de buscar, de fazer aquilo que é preciso ser feito, né, para anunciar o reino de Deus. Depois, Jesus, né, ele deixa os seus discípulos cientes de tudo que pode acontecer por causa da fé nele, né? Seguir Jesus Cristo é perigoso, né? Se torna perigoso, porque muitos são aqueles que vão rejeitar a proposta de Jesus, não vão compreender. Nós percebemos os fariseus, não entendem, né? Entendem tudo errado. Vem Jesus expulsando o demônio e acha que não é Deus que está ali. Então, Jesus está orientando os seus discípulos para que eles tenham cuidado no caminho, para que eles amem este caminho, né, que eles possam conhecer e reconhecer aquilo que estão fazendo. No final do capítulo 10, Jesus diz: quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, olha, se vai me seguir, se vai trabalhar comigo, se vai anunciar o reino comigo, né, tem que ter total confiança em mim. Não pode, na minha frente, ser uma coisa, dizer que vai, e quando surgir uma dificuldade, uma perseguição ou uma rejeição, dizer que não conhece Jesus, que não está totalmente ligado a esta palavra e esse anúncio. E para concluir, né, esse capítulo 10, Jesus está dizendo, olha, aquele que ajudar vocês nesse caminho, nesse itinerário de fé, aqueles que auxiliarem vocês durante essa jornada, terão sua recompensa, né? Durante a nossa vida, nós constantemente encontramos pessoas, almas bondosas que nos ajudam, pessoas, homens e mulheres de boa vontade que estão a serviço do reino, pessoas que muitas vezes não podem sair em missão, mas que fazem de tudo para que aqueles que estão em missão tenham condições de realizar o seu trabalho. E Jesus deixa bem claro, olha, aquele que ajudá-los nessa empreitada, esses terão a recompensa, não será em vão esse auxílio. E aí nós concluímos aqui o nosso estudo dessa parte, né, dessa terceira parte do Evangelho segundo São Mateus. E aí eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que realmente releia esses 3 capítulos, que são bem bonitos, que falam muito de fé, falam desses sinais de Jesus. E se você ficou com alguma dúvida do conteúdo desse vídeo, você pode deixar sua pergunta aí nos comentários, tanto no canal do YouTube quanto no Facebook. E logo logo nós vamos ter uma live para responder todas elas. No próximo vídeo nós vamos ver a 4ª parte do Evangelho segundo São Mateus, e nós pedimos que você, para se preparar para esse vídeo, leia o capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Que Deus abençoe você e sua família, e que a palavra de Deus nos guie nesse tempo.